Então, muito bom dia a todos e todas. É um prazer tê-los novamente conosco, mais um dia do nosso Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Desirê Nobre, eu estou loira, eu tenho a pele branca, olhos castanhos, estou usando uma blusinha azul com uma jaqueta preta, porque hoje faz frio aqui em Pelotas. Meu apartamento também é frio, então, para aquecer um bocadinho, além de aquecer o coração com o seminário, tem que precisar de roupa quentinha aqui hoje também. Então, para falar um pouquinho da nossa programação de agora de manhã, nós temos, então, agora às 10 horas, o professor Jefferson Fernandes, da UFRN, que vai estar conosco falando sobre a acessibilidade cultural no ensino superior, notas sobre as iniciativas no contexto da UFRN. Depois, às 11 horas, nós temos, então, a professora Patrícia Dornelles, da UFRJ, falando sobre o curso de especialização em acessibilidade cultural. Depois voltamos, almoçamos, descansamos um bocadinho e voltamos às 14 horas, então, com uma mesa sobre acessibilidade cultural na UFPEL, então, com a professora Francisca Miquelon, professor Júlio Costa e essa que vos fala, Desirê Nobre. E depois encerramos a nossa programação do dia às 18 horas com o tema audiodescrição no teatro, com os nossos palestrantes Mimi Aragon e Rafael Braz, da OVNI Acessibilidade Universal. Então, eu vou apresentar o professor Jefferson, nosso convidado ilustre de agora de manhã, nosso super parceiro da Rede Interinstitucional de Acessibilidade Cultural. Professor Jefferson Fernandes Alves é graduado em Pedagogia pela UFRN, mestrado em Ciências Sociais, UFRN também, e doutorado em Educação, também pela UFRN. Pós-doutorado em Audiodescrição pela Universidade Estadual do Ceará, professor associado do Departamento de Práticas Educativas e Currículo do Centro de Educação da UFRN, é membro do Programa de Pós-Graduação em Educação, do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas e do Mestrado Profissional em Educação Especial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Coordena o setor de acessibilidade da Secretaria de Educação à Distância da UFRN, é diretor do Centro de Educação da UFRN, orienta e pesquisa na interface arte, deficiência e acessibilidade, com ênfase na relação do teatro e deficiência visual. Professor, é uma honra te ter conosco aqui no nosso evento, estar mais uma vez junto, e passo a palavra para ti e também a função de apresentador novamente. Instantinho. Bom dia, pessoal. Bom dia, Desirê. Bom dia os demais colegas que nos acompanham. Inicialmente, quero reiterar meus agradecimentos direcionados a Francisca Desirê, e ao fazer esse direcionamento, também procuro contemplar toda a equipe que está envolvida na realização desse evento, né? Eu quero dar um abraço virtual em todos e todas que estão participando conosco dessa interlocução nas diversas mídias e redes de interação. Conforme Desirê já chamou a atenção, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou branco, tenho cabelos castanhos, partidos de lado, uso óculos de grau, com armação de acrílico preta e transparente. Estou com a barba rala e grisalha. Por trás da minha imagem, ao fundo, uma estante com livros. Feito isso, eu gostaria de desejar a todos que estejam bem, passando por essa fase difícil, se cuidem, procurem ficar em casa, respeitando ao máximo o isolamento social. Por isso da sistematização desse evento virtualmente, para que a gente possa se encontrar, exercitar a capacidade de pensar, de refletir sobre questões que nos são caras,
né? De tal maneira que sintam todas e todos abraçados e abraçadas. Eu gostaria de explicar a forma como vou construir minha apresentação. Vocês já devem estar vendo aí o slide, não é? É um slide com fontes pretas e fundo branco, que vai orientar toda a minha fala na tentativa de construir síntese, deixar o registro de síntese para que outras pessoas possam acompanhar de outra maneira, tendo acesso a essas sínteses, aos tópicos da minha exposição. Conforme já foi apresentado por Desirê, a minha apresentação diz respeito à acessibilidade cultural no ensino superior, nota sobre as iniciativas no contexto da UFRN. Tem meu nome e a universidade que eu estou vinculado. Essa é uma espécie de notícias sobre as ações, as principais ações que eu acredito, que eu interpreto como significativas na universidade. Vou fazer uma panorâmica para que a gente possa conversar não só sobre essa experiência da UFRN, mas de outras universidades, esse bate-papo. Então, será uma fala panorâmica para deflagrar algumas trocas de experiência e algumas reflexões. A minha fala se pauta em alguns eixos orientadores. E reiterando que toda a minha fala ela segue esse slide, né? De tal maneira que ele é um guia orientador para o acompanhamento visual, além do áudio, né? Então, a minha fala ela se orienta por, basicamente, 3 eixos orientadores, né? Um é a necessidade de pensar as práticas ou iniciativas de acessibilidade no contexto da universidade, tem que imaginar as articulações de unidades e setores internos. Não dá para pensar educação e cultura se não houver processos colaborativos, inclusive internamente, para evitar que se pense, que se atribua a acessibilidade e a inclusão apenas a um segmento, a um setor, como a secretaria, como a um núcleo. Essas instâncias, essas unidades são responsáveis pela deflagração e a mediação das políticas nessa área, mas o processo de inserção curricular ou da pauta da acessibilidade, ela é responsabilidade de todos. Ao mesmo tempo, pensar a universidade e essa agenda é também pensar parcerias externas. A universidade ela tem que construir cada vez mais um processo significativo de interlocução com os demais segmentos sociais, e no nosso caso, trabalhamos com a Universidade Estadual do Ceará, a Federal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, sobretudo por conta da rede interinstitucional que Desirê já chamou a atenção, além de entidades e instituições, e principalmente pesquisadores, artistas e agentes culturais. Do ponto de vista interno, além do Centro de Educação, a gente trabalha com a Secretaria de Educação à Distância, a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade, que é o núcleo de acessibilidade da universidade, o Núcleo de Arte e Cultura e a Escola de Música, são nossos parceiros nessa empreitada. Um outro eixo importante diz respeito à compreensão da pessoa com deficiência como um sujeito de direitos, né? Essa compreensão nos ajuda a interpretar no campo da educação, no campo da cultura, os processos de acessibilidade, considerando a interlocução estruturante com as pessoas com deficiência, entendendo-as como agentes propositores de políticas públicas, né, como agentes sociais, como criadores de poéticas, né, sendo artistas ou não, mas criadores, além de leitores ou fruidores. Então, essas 3 dimensões elas são importantes para se pensar as iniciativas de acessibilidade no contexto do ensino superior. Além disso, a gente defende a ideia de que a compreensão da pessoa com deficiência como sujeito de direito se aproxima muito do modelo social que explica a deficiência, não pela falta, não pela incapacidade, não pelo pecado, mas pelo modo próprio de ser e de estar no mundo, não é? Portanto, a minha fala vai se pautar em 4 tópicos, o relato das experiências no contexto da universidade. O primeiro será o setor de musicografia Braille da Escola de Música. O segundo tópico
é o setor de acessibilidade da Secretaria de Educação à Distância, que eu coordeno. O terceiro tópico é o plano de cultura da nossa universidade, no qual a gente constituiu um programa de acessibilidade cultural. Esse plano de cultura tem uma vigência de 2016 a 2019. E, finalmente, uma iniciativa nossa, do Centro de Educação, que é o mestrado profissional em Educação Especial, no qual se destaca uma linha dedicada à acessibilidade, uma linha de pesquisa dedicada à acessibilidade. As apresentações, cada sessão dessa, cada tópico será introduzida por uma imagem que a gente vai descrevendo, né? Então, para tratarmos do setor de musicografia Braille, nós evocamos um fragmento, uma imagem, uma fotografia da orquestra de violões da Escola de Música, que estão se apresentando no palco da Escola de Música, numa distribuição em semicírculo, ocupando todo o espaço do palco. Os profissionais estão sentados com o violão, cada um com o violão apoiado na coxa. À sua frente tem um suporte da partitura e microfones distribuídos ao longo desse semicírculo, né? Isso é um dos projetos de extensão à orquestra de violões, contemplando jovens, homens e mulheres, com e sem deficiência visual. O setor de musicografia Braille, ele é inaugurado em dezembro de 2014, e coordenado pela professora Catarina Chin, e a preocupação desse setor era justamente desenvolver ações articuladas de ensino, pesquisa e extensão na área da música e da educação musical, inclusive, e especial, considerando, sobretudo, inicialmente, a apropriação da musicografia Braille por parte dos professores e por parte de interessados em estudar música com deficiência visual, né? Isso é um movimento mundial e também ocorre no Brasil. Esse processo, essa luta pela adoção nos bacharelados e nas licenciaturas de música, pelo o processo de tecnologia assistiva no campo da musicografia Braille, para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ao universo musical nos diversos contextos de ensino. Essa experiência primeiro inicia com a deficiência visual, com pessoas com deficiência visual, e atualmente contempla os campos da paralisia cerebral, deficiência intelectual, surdez e espectro do transtorno do autismo. Diga-se de passagem que o trabalho da professora Catarina Chin é uma referência no Brasil, vem desenvolvendo, inclusive, encontro nacional nessa área, em nossa universidade, né? Em 2019, esse setor desenvolveu 14 projetos de extensão com 25 bolsistas remunerados, contemplando 274 pessoas participantes. Desse conjunto de participantes, 133 pessoas participantes eram pessoas com deficiência, né? Uma das questões que se destaca na experiência do setor de musicografia Braille da Escola de Música é a reforma curricular que eles vêm empreendendo e ampliaram a carga horária, os componentes, melhor dizendo, em relação aos processos de acessibilidade. Então, eles agora, na licenciatura de música, eles têm musicografia Braille 1 e 2, a 1 sendo obrigatória e a 2 optativa, ambas com 60 horas. Música e educação especial 1 e 2, 60 horas cada, sendo uma obrigatória e outra optativa. E Libras, 60 horas, essa aqui é obrigatória, direcionada para esse universo da música, né? Além disso, eles sentiram a necessidade no ensino técnico, eles também têm curso do ensino técnico, como seria o ensino médio, né? Eles também introduziram uma disciplina introdutória de 15 horas de musicografia Braille. Essa questão da inserção curricular é de extrema importância para que a gente possa, no contexto da universidade, contribuir, a partir da formação inicial,
com a formação mais alargada dos profissionais de diversas áreas, inclusive da arte, no que se refere à acessibilidade, né? Isso, portanto, foi as informações básicas sobre o setor de musicografia braille da universidade, né? Um outro tópico que eu gostaria de chamar a atenção é o setor de acessibilidade da educação, da Secretaria de Educação à Distância, da qual eu sou o coordenador, e a gente tem esse slide introdutório, uma imagem, uma fotografia de uma visita domiciliar da equipe do nosso setor, juntamente com a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade, a um aluno do curso de Educação Física do Polo de Currais Novos. Ele tem paralisia, tem deficiência física e é usuário de cadeira de rodas, e na imagem ele está sentado em sua cadeira, ocupando o centro da imagem, mais ao fundo, e as 4 professoras estão sentadas no sofá de 2 lugares. Cada peça do sofá está numa borda da sala, né? Então, você tem um sofá à esquerda, outro à direita, e em cada um desses sofás estão sentadas 2 professoras. Elas estão no momento em que elas iniciariam uma entrevista, uma interlocução com o aluno para aprender suas inquietações, para aprender sua avaliação sobre o processo de acessibilidade e da mediação de ensino-aprendizagem no contexto do curso de Educação Física. Essa é uma experiência que a gente vem desenvolvendo, que semestralmente, a partir das próprias demandas dos estudantes com deficiência, a gente prepara e organiza as visitas domiciliares, né? Esse setor de acessibilidade, ele é criado em 2013, a partir do desdobramento em nosso pós-doutorado em audiodescrição, que desenvolvemos na Universidade Estadual do Ceará, sob a supervisão da professora Vera Santiago, né? Minha preocupação na oportunidade era discutir a dimensão estética da audiodescrição aplicada ao teatro. E no meu pós-doutoramento, nós desenvolvemos várias iniciativas na Universidade de Formação, inclusive contemplando técnicos da Secretaria de Educação à Distância, que a partir dessa provocação, pensou-se na constituição desse setor, e eu fui chamado imediatamente para coordenar esse trabalho, né? Ele, basicamente, corresponde à adaptação do material didático para alunos com deficiência, dos cursos de graduação Educação à Distância da universidade, e em 2019 nós contemplamos 7 cursos e 20 alunos com diversas deficiências, né? A gente tem um trabalho muito sistemático e muito expressivo na área de adaptação para alunos com deficiência visual, utilizando ampliação do material e audiodescrição. E mais recentemente nós incorporamos a professora Flávia Roldan, que é especialista na área de surdez, para dar suporte à área de tradução e interpretação de Libras. E, recentemente, ela também foi acolhida pelo grupo da professora Vera Santiago para fazer o pós-doutorado em legendagem, né? Que é também uma das áreas que a gente atua. Além disso, a gente também promove a formação de professores e servidores e tutores, a partir das próprias demandas concretas dos cursos, né? A gente também colabora com a proposição e apoio de cursos de acessibilidade para a própria universidade. Além disso, a gente também contribui para a mobilização e sensibilização de outras universidades e das representações da sociedade civil. Atualmente, a equipe contempla 3 servidores, dos quais um é permanente e outros 2 são contratados por meio de projetos. Esses 2 servidores contratados são de 20 horas. Somos 2 professores e a professora Flávia Rodan, e nós temos um bolsista. Uma das 2 restrições são importantes de serem assinaladas em relação ao trabalho do setor, não é? Primeiro é a ausência de uma política de acessibilidade da CAPES, UAB,
Porque você sabe que a Universidade Aberta do Brasil é um programa que dá suporte financeiro, de financiamento às iniciativas da EAD no país, mas, infelizmente, isso não se consolidou como política pública ainda. Havia toda uma preocupação de tentar que as universidades assumissem como políticas próprias a partir da descentralização sistemática e perene dos recursos. E todos vocês sabem que nós estamos passando por uma crise sistemática, aguda, em que um dos campos atingidos com cortes expressivos foi a educação à distância, portanto, o programa da UAB. Basta dizer a vocês que até recentemente, há 2, 3 anos, desculpem, o custo aluno da educação à distância era R$ 1.000 e baixou drasticamente para R$ 280. Isso para manter toda a estrutura de bolsa, dos polos, do suporte técnico, da adaptação do material, etc. Nesse contexto, a iniciativa desse setor na universidade, na nossa universidade, ela decorre não do financiamento do governo federal, é da própria mobilização de outros projetos para que isso seja garantido, porque isso não faz parte da política da educação à distância no país, a questão da acessibilidade, lamentavelmente, né? Além disso, a gente amarga um problema sério, que é a ausência de concurso e contratação de pessoal. Nós trabalhamos com contratos por projetos e construímos um processo vertical de formação desses profissionais para garantir qualidade nos processos de legendagem, de audiodescrição e o trabalho de Libras, né? E esse é um problema, porque agora o governo federal não nos permite mais, não permite mais concurso público, acabou com uma série de profissões. Isso restringe a nossa capacidade de acolher, de contratar profissional, em decorrência dessa crise que se instaurou nas políticas públicas, na área de ciência e tecnologia, na área de cultura e também na área de educação, né? Mas nós estamos lá resistindo, mobilizando esforços por intermédio de editais internos, atuando com outros projetos para dar conta de continuar fazendo essa mediação dos processos de aprendizagem de estudantes com deficiência vinculados aos cursos de graduação, né? Sobretudo as licenciaturas. O terceiro tópico que eu gostaria de chamar a atenção corresponde ao plano de cultura da universidade, desse intervalo de 2016 a 2019, que a gente participou da sua formulação como um ato político de começar a inserir na agenda da universidade a discussão da acessibilidade cultural, e a imagem que principia esse tópico uma das iniciativas que nós desenvolvemos dentro desse plano e dentro do programa de acessibilidade cultural foi o curso de acessibilidade em museus, cuja imagem apresenta uma das aulas no Museu Câmara Cascudo, um dos nossos museus aqui, assumida pelo professor Eduardo Cardoso, da Federal do Rio Grande do Sul, que assumiu o módulo de exposição acessível. Ele está em pé na sala de aula. A sala de aula tem 5 filas de cadeiras, que estão ocupadas por 20 participantes, homens e mulheres, e que, na ocasião, uma das participantes, ao fundo da esquerda, está fazendo uma pergunta a Eduardo, e todos e todas estão dirigindo sua atenção para essa participante. As pessoas da frente, inclusive, deslocaram-se o seu corpo, né, o tronco, para olhar para a participante que estava fazendo a pergunta, né? Esse programa, ele inicia em 2016, ele tinha basicamente uma proposta de construir a inserção dessa pauta da cultura para além ou articular da questão da inclusão escolar, ou da questão da educação inclusiva, né? Então, uma das primeiras providências que fizemos foi a realização do Encontro Potiguar de Acessibilidade em Ambientes Culturais, em 2016. Tivemos quase 300 participantes, não só da universidade, mas de outras universidades, da sociedade civil, né, representações
das pessoas com deficiência, produtores culturais, e na oportunidade também ofertamos 8 minicursos para construir um processo de sensibilização para que o próprio Rio Grande do Norte e outras instituições, as secretarias, os órgãos de governo na área de cultura também pudessem perceber que há uma necessidade, que há uma política desenvolvida no país em torno da acessibilidade cultural e que era preciso garantir ações nesse campo, né? Simultaneamente, a gente também foi, ao longo do projeto, do programa, desenvolvendo encontros de formação, cursos e oficinas, que a gente sempre chamou de encontros de desformação, inspirado em Manuel de Barros, para pensar processo de desnaturalização das representações que nós temos, do ponto de vista que nós temos em relação à pessoa com deficiência, né? De tal maneira que os cursos permitiam um processo de deslocamento dos pontos de vista, sensibilização e deflagrar processos iniciais de qualificação de profissionais, de artistas, produtores, pessoas com deficiência, que participavam também como colaboradores, como parceiros e parceiras, né? Destacamos nesse itinerário oferta na área de audiodescrição, para teatro, cinema e eventos, legendagem para surdos e ensurdecidos, e 2 cursos de acessibilidade em museus que contemplava, além dessas modalidades de acessibilidade, linguagem fácil e comunicação alternativa, né? A gente teve boa repercussão e isso começa a mobilizar outros profissionais na universidade. Nós já temos hoje colegas nos museus e já vem construindo pautas, projetos de extensão em relação à acessibilidade a partir dessas formações provocadoras que a gente vem desenvolvendo, né? A gente, com a participação, inclusive, de profissionais colegas de outras universidades, profissionais que estão no mercado, né, atuando na acessibilidade, tentando consolidar essa rede interinstitucional, e, lamentavelmente, ainda são poucas universidades que procuram assumir essa agenda como política curricular, como política de cultura no contexto do ensino superior, né? A experiência do programa de acessibilidade cultural dentro do plano de cultura da UFRN, também a gente destaca um esforço de inserção curricular, dado que além do curso de formação continuada ou do modo geral das experiências de extensão, é importante que essa questão também impactasse o ensino, né? Nesse sentido, nós fizemos esforço, o curso de pedagogia agora tem um componente de acessibilidade à educação e ambientes culturais, é um optativo. Ele foi aprovado com 30 horas, mas a gente está querendo rever para que aumente para 60 horas. A gente também tem uma experiência no curso de design, chamado Design Inclusivo e Artefatos Gráficos, 60 horas, também com o mesmo espírito, e nós estamos em negociação com o curso de Comunicação Social para construir um componente que dê conta do audiovisual. Para isso, nós fizemos, em 2019, algumas ações sensibilizadoras. Nós fizemos um minicurso com Bel Machado, ela esteve conosco, está programado, foi muito importante a presença dela com a gente, é uma referência nessa área de audiodescrição e audiovisual. A gente estava programado para o início de 2020 a vinda de outros colegas do país que atuam nessa área, como é o caso da própria Lívia Mota, para dar conta de uma série de interlocuções com a gente, tanto de pesquisa como de formação, e a gente vai retomar isso na medida em que retomar as atividades nesse processo de transição, da perspectiva de superação do isolamento social, né? Nós também, como desdobramento agora, em 2020, iríamos iniciar um processo de serviço de audiodescrição para os eventos acadêmicos, a exemplo do que temos, que as universidades têm sobre o serviço de tradução de Libras, né, tradução e interpretação em Libras. Para isso, nós tivemos a contratação por concurso público de uma pedagoga, de um pedagogo,
para a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade, na verdade, uma pedagoga, que tem especialização em audiodescrição. Então, a gente foi me orientando de mestrado, e que a gente tinha um concurso público já aprovado em função da necessidade premente do setor da Secretaria de Inclusão e Acessibilidade pelo profissional de pedagogia. Foi aprovado pelo MEC a contratação em caráter efetivo dessa profissional, de tal maneira que, pelo itinerário dela com mestrado e a especialização, nos permitiu estruturar um projeto para a oferta desse serviço. Para isso, nós organizamos um curso introdutório de 80 horas de audiodescrição para eventos, que infelizmente foi suspenso. Era uma das ações da visita da Lívia ao Rio Grande do Norte, era para essa interlocução. Também contaremos com a presença de Cristina Braga, de Fortaleza, né? E estamos em processo de conclusão da aquisição dos equipamentos, né? Cabine, rádio, receptor, enfim, todos esses equipamentos já estamos na fase de conclusão de aquisição, né? São esses os tópicos em relação ao programa de acessibilidade cultural, no contexto do nosso plano de cultura. O quarto ponto diz respeito ao mestrado profissional em educação especial do Centro de Educação, e ele é principiado, né, iniciado com uma imagem, uma fotografia de uma reunião dos professores e professoras da proposta do mestrado, com o pró-reitor de pós-graduação. Isso foi, acho que, outubro de 2019, na fase de discussão da proposta, né? A foto mostra 11 professores, dos quais 10 são mulheres e um professor, ladeando, circundando duas mesas redondas que estão no centro da sala, próximas uma da outra, permitindo uma estrutura de semicírculo das professoras e do professor. E no primeiro plano à esquerda está o pró-reitor de pós-graduação, escutando uma das participantes da reunião, fazendo uma argumentação, fazendo uma interpelação, né? Essa reunião foi na sala do Laboratório de Tecnologia Assistiva do Centro de Educação. Esse espaço, além dessa estruturação que falei, ele tem nas extremidades dos dois lados da sala computadores, mesas com computadores até o fundo, né, até o fundo da sala, para funcionar as ações com os alunos de graduação e pós-graduação, no que se refere às atividades de tecnologia assistiva. Ao fundo, tanto à direita como à esquerda, e de cada lado, uma estante com os materiais produzidos pelos alunos e alunas, materiais adaptados. A parede da direita, ao fundo, também tem algumas produções fixadas, né, desse processo de mediação do laboratório de tecnologia assistiva do Centro de Educação, né? Essa proposição do mestrado profissional em educação especial era uma longa luta do Centro de Educação, porque o seu programa de pós-graduação em educação é uma referência no Nordeste, ele é muito demandado. Basta dizer que teve período, acho que 2018, nós tivemos cerca de 800 candidatos. É tanto que nós tivemos que suspender um período de aula para ocupar todas as salas do Centro de Educação para fazer a prova escrita. O ano passado foi em torno de 500 pessoas, de tal maneira que a gente tinha necessidade de construir um outro programa. Esse programa foi construído a partir da linha do próprio programa de educação, da qual eu faço parte, e ele traduz também uma preocupação de dar maior visibilidade à questão da acessibilidade em nível de mestrado, pelo menos, porque no país há toda uma procura pela formação que não basta mais o aperfeiçoamento, né? Há um esforço de colegas profissionais de universidade na tentativa de ofertar em nível de especialização. É o caso da rede interinstitucional, que a Patrícia vai falar agora, logo mais, mas também nós precisamos avançar e pensar em mestrado, porque os próprios profissionais
estão solicitando, têm necessidade de avançar nas reflexões, na descoberta, na construção de processos e produtos. De tal maneira que nós conseguimos construir uma linha de pesquisa chamada Educação e Tecnologia, Educação, Tecnologia Assistiva, Acessibilidade e Cultura, para contemplar essas demandas, pelo menos em nível do Rio Grande do Norte, porque, lamentavelmente, a gente ainda só conseguiu aprovar uma proposta presencial de curso, né? Professor, oi. Peço desculpa só para dizer que tens mais 5 minutinhos. Ok. Somos 14 professores, dos quais 6 estão nessa linha, que eu chamei a atenção, e a outra linha é processo de ensino e de aprendizagem na perspectiva da educação especial. Tivemos 15 vagas, ele foi aprovado, dado o perfil produtivo do nosso conjunto de professores, ele foi aprovado agora em dezembro, já para iniciar em abril desse ano, né, 2020, com 15 vagas. O processo seletivo foi concluído, agora estamos aguardando a retomada das atividades para iniciar o ano, as atividades curriculares, né? Para encerrar minha fala, eu gostaria de chamar a atenção de todos nós da importância de pensar sobre a aprovação da Lei Nacional de Emergência Cultural, né, a PL 1075, que certamente hoje à tarde será analisada pelo plenário da Câmara Federal, e que procura, nesse contexto de isolamento social, construir procedimentos e estratégias de proteção social aos trabalhadores da arte e da cultura, incluindo as pessoas com deficiência que atuam nesse campo, como produtores, como artistas, assim por diante. Isso é muito importante, porque um dos primeiros espaços que se fecha é o cinema, é o museu, é o teatro, né, é o centro cultural, quer seja dos grandes centros urbanos, quer seja das comunidades menores. Então, em todo, são 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras dessa área, da área da cultura e da arte, que muitos deles vivem exclusivamente no campo da cultura, do mercado da economia criativa. Então, é importante que nessa fase, os colegas que estão nos acompanhando abracem essa causa, entre em contato com seus parlamentares, né, para sensibilizá-los da importância de aprovar essa PL, porque ele vai dar conta de renda básica para esses trabalhadores da área de arte e da cultura, vai subsidiar a manutenção de equipamentos culturais, basta dizer que ele procura proibir a corte de água e luz dos equipamentos, porque tem... como é que, por exemplo, um circo mambembe, né, um pano de roda, um circo, ou um espaço cultural de uma comunidade, né, uma biblioteca comunitária, vai sobreviver, né? Também há a indicação de chamadas públicas, editais, para incentivo das políticas públicas, mesmo que por meio de processos virtuais, para que a economia possa circular, né? Então, eu chamo a atenção para isso, da importância de nós abraçarmos essa causa em defesa da cultura, sobretudo da cultura e da educação, tão atacada como está ocorrendo agora por meio do governo atual, né? São essas as informações que eu trago, essas notícias, para que a gente possa conversar um pouquinho. Eu quero agradecer e peço desculpas se eu passei um pouquinho do tempo. Obrigado. Estou retornando aqui já. Jefferson, é sempre um prazer te ouvir e parabéns pelo trabalho incrível que vocês desempenham aí na UFRN. Realmente é um trabalho que é referência para todos nós, né? Por todos os caminhos que vem mostrando, que vem trazendo para a gente poder também para serem uma referência para as outras universidades também. Então, nesse momento, eu abro para perguntas, para discussões. Tanto aqui o pessoal pode enviar pelo webconf, também podem enviar via Facebook, quem está acompanhando a gente no Facebook, e nós estamos atentos aqui para fazer as considerações com vocês.
Então, professor Jefferson, aqui é a primeira consideração que a gente tem é da Liliana Tavares. Bom dia, Liliana. Caro professor Jefferson, maravilhada com essas boas notícias na universidade. Parabéns por estas conquistas. Modelo para outras universidades. Todas essas ações, e principalmente a inclusão das disciplinas nos currículos de alguns cursos, é de extrema importância para a consolidação dos recursos de acessibilidade, mais especificamente da audiodescrição. Certamente, esses futuros profissionais serão pessoas mais inclusivas. Nossa, também tem uma linha de pesquisa no mestrado. Sensacional. O Rodrigo também fala, parabéns, professor Jefferson, pelas iniciativas realizadas na UFRN, abraços digitais. Professora Francisca também, parabéns, Jefferson, trabalho fantástico desenvolvido na UFRN. A Patrícia dando bom dia, Jefferson, Célia. A professora Lívia Mota, bom dia, professor Jefferson, parabéns pela fala, pelo trabalho persistente e insistente. Precisamos pensar em interações virtuais para dar continuidade ao trabalho urgente. A Márcia, boas notícias, professor Jefferson, obrigado pelas excelentes iniciativas. A Ana Paula Campos, bom dia, Ana Paula também. Quais cursos o professor Jefferson indica para a formação de audiodescritores, em especial para a obra de artes em museus? Eu vou ver aqui no Facebook também, já tem... Jefferson, combinamos de fazer 3 perguntas, um bloco de 3, e tu respondes? Pode ser? Tá, então tem essa primeira da Ana Paula, né, que é a formação de audiodescritores. O Felipe Monteiro enviou uma pergunta aqui também. Jefferson, gostaria que você falasse um pouco mais sobre o mestrado profissional. Quais são as linhas de pesquisa e como o público com deficiência intelectual, especificamente, será beneficiado? Um grande abraço. Do Facebook, então, a Célia Gílio pergunta se a universidade recebe os livros acessíveis da Fundação Dorina Noel. E aí, acho que fechamos o primeiro bloco, né, Jefferson? Tá. Certo, estão me ouvindo? Ok. Primeiro, eu gostaria de, a despeito de não ser uma pergunta, mas ser um registro da Liliana. Esse é um processo de formiguinha, essa questão da inserção curricular. Porque não basta você propor as emendas. É um processo lento de sensibilização de profissionais para pensar uma formação que permita introduzir curricularmente os jovens profissionais nessa área. Esse nosso esforço não é necessariamente que um radialista, um jornalista, um cara graduado em audiovisual, que a gente tem um curso de cinema, ele vai ser um audiodescritor, ele vai ser um legendista. Não é isso. Ele até pode ser, mas a nossa preocupação é que quando esse profissional atuar, não só ele, mas a pessoa de design, qualquer área, deve considerar que há um campo e os direitos da pessoa com deficiência precisam ser considerados nos processos de mediação comunicacional. Que ele tem que saber determinados procedimentos para evitar, por exemplo, que um produtor cultural ou que um jornalista que vai fazer um evento, etc., meia hora antes ou até um ano, uma hora antes, ou um dia antes, procure a equipe de tradução em Libras para fazer o processo de tradução. Então, ou chamar às pressas a equipe ou uma pessoa para fazer a audiodescrição, como se isso fosse algo secundário ou supérfluo, né? De tal maneira que a nossa preocupação ela não se reduz à questão de que tenhamos aí profissionais para atuar na área de audiodescrição, legendagem, etc. Até que pode ser, ele pode aprofundar. Esses componentes de 60 horas, 30 horas, eles não dão conta da formação do profissional
Pessoal, me ouvem? Nós tivemos uma queda no servidor da universidade. Estamos voltando aos pouquinhos. Vamos esperar o professor Jefferson reconectar. Jefferson? Consegui, estou conseguindo. Ok. Nós tivemos um problema com o servidor da universidade, o servidor caiu. Então, o pessoal que estava acompanhando pelo Facebook também perdeu a conexão, mas já restabelecemos, já voltamos. Então, essas coisas com a tecnologia, elas acontecem, né? A gente sabe que a tecnologia nos aproxima, nos auxilia muito, mas quando ela resolve parar de funcionar, a gente acaba ficando dependente que ela volte para a gente poder restabelecer a nossa conexão. Bom, então, tendo em vista que a gente ficou esses 5 minutinhos com um bug no sistema, né? Então, a gente vai passar 5 minutinhos do horário da professora Patrícia também. Então, Jefferson, tu queres, por favor, dar seguimento nas respostas? Sim, eu vou tentar ser mais sintético nas minhas respostas. Tentando concluir em relação à questão do discurso de formação, eu tenho apenas 2 referências ou 3 referências a dar daquilo que eu conheço mais proximamente, né? Pode ser que tenha mais outras experiências interessantes. Tá tendo um eco aí. Assim. Aqui eu não ouço nenhum eco, professor. Então sou eu. Bom, eu vou continuar. Especificamente em audiodescrição, tem 2 experiências basilares. Uma coordenada pela professora Lívia Mota, na Federal de Juiz de Fora. Ela desenvolveu, de forma pioneira, uma especialização, com muito esforço. Me parece que fez uma segunda edição, não sei se de aperfeiçoamento, ela pode até me corrigir. E tem a especialização na Universidade Estadual do Ceará, coordenada pela professora Vera Santiago, que me colocou o desejo de reeditar essa experiência. Eu fui conteudista desse curso, né, na área de educação e de teatro. Também temos a especialização em atividade cultural, na qual tem 2 componentes de audiodescrição, de 45 horas, mas o papel dele não é formar audiodescritores. Essa especialização, ela opera na formação de agentes culturais para lidar com os processos de mediação e desenvolvimento de políticas públicas nessa área, né? Agora, o que eu acho que é importante considerar é a oferta, a carga horária, isso é importante, sobretudo os profissionais que estão ofertando. Não, é preciso verificar o portfólio desse profissional, a experiência, a produção que ele vem desenvolvendo, para que a gente não se submeta à formação de curta duração, que não ajuda no processo, e com profissionais que não têm experiência, né? Isso é importante. Finalmente, a pergunta a pergunta de Felipe, essa experiência inicial a gente abre para todo e qualquer interlocutor, possível interlocutor, né? A experiência que nós temos na universidade, no nosso programa, mestrandos surdos e com deficiência visual. Até o momento, nós não temos nenhum pós-graduando, pelo menos no nosso curso, com deficiência intelectual. Por hora, o que me parece que a experiência mais concreta hoje é as pessoas com deficiência serem interlocutores em processo de investigação a partir dos ambientes em que eles atuam, tanto ambientes culturais como educacionais. E, finalmente, a universidade recebe esse material da Domina no Rio, por intermédio da biblioteca, e fica facultado
o uso por parte dos alunos com deficiência visual. Eu acho que encerra aqui esse primeiro bloco. Tá, então agora vamos para mais um bloco. A pergunta da Cida Leite, tá? Que chega também pelo meu WhatsApp, que a Cida manda direto aqui. Então, bom dia. Primeiramente, parabenizo a organização deste evento, extremamente pontual. Parabenizo também o professor Jefferson. Fantástica toda a trajetória desta universidade. Gostaria de saber se a universidade dialoga com outras universidades do estado do Rio Grande do Norte. E gostaria de saber também se há um curso de graduação que ofereça a disciplina de acessibilidade. A outra pergunta é do Leandro, aqui da UFPEL. Eu quero saber se do professor se existem muitos alunos com deficiência na universidade, se eles são colaboradores no desenvolvimento dos recursos dos projetos de acessibilidade, ou se eles têm maior participação de pessoas da comunidade que não estão na universidade. E aí, então, finalizamos com uma pergunta do Facebook. Vocês poderiam pensar em mestrados IAD, pois a grande extensão do Brasil impede de realizar o mestrado nos moldes tradicionais, professor Jefferson. Há algum movimento em prol dessa possibilidade? Essa é a pergunta da Ivone, do Facebook. E a Simone pergunta se os cursos de audiodescrição são online. E aí, então, eu já peço desculpas, né, mais uma vez, pelo problema que nós tivemos com a nossa conexão, mas vamos ter que encerrar a nossa roda de conversa com o professor Jefferson com esse bloco de perguntas. Professor, a fala é toda sua. Está me ouvindo? Eu vou tentar ser sintético na resposta. A primeira experiência de oferta de curso de graduação aqui na UFRN foi de design. E a gente vem desenvolvendo a estrutura modular. Há uma professora, Beth Romani, que alguns colegas já conhecem, ela dá de design e trabalha com design acessível. E a gente montou uma estrutura modular em que vários profissionais fossem lidando, porque, por exemplo, ela não domina a audiodescrição. Pronto? Pode desconectar o teu microfone e conectar novamente, que o pessoal não está conseguindo ouvir. Agora. Pronto. Eu te ouço bem. Bom, então, a primeira experiência está sendo com design. A nossa de pedagogia a ser ofertada agora em 2020.1 e foi suspensa, né? De fato, a gente tem interlocuções com as universidades do Rio Grande do Norte. Essa interlocução, nossa preocupação, todo o curso que a gente oferta, a gente convida os participantes, profissionais dessas universidades. Isso já tem uma repercussão muito grande, porque o Instituto Federal já está montando o setor nessa área, inclusive com um profissional que participou da especialização em acessibilidade cultural e vem lá fazendo um trabalho importante na área da EAD, né? No que se refere à quantidade de alunos com deficiência na universidade, nós tivemos um registro de atendimento pela Secretaria de Inclusão e Acessibilidade, o número de 198 alunos com deficiência e necessidades educacionais específicas. Isso não traduz o número real. Por quê? Primeiro que o atendimento pressupõe a autodeclaração do interessado. E segundo, tem a ver também com a procura que ele faz ao setor, a coordenação de curso. Pode ser que você tenha um aluno com uma determinada deficiência, por exemplo, a deficiência física, ele não precise de nenhuma mediação, ele consegue já construir uma autonomia no processo de aprendizagem que não precisa se provocar. Então, esses números não batem com a realidade. No que se refere à ideia do mestrado EAD, essa é a fala da Patrícia, certamente vai tocar nisso. A gente tem uma discussão já em andamento, inclusive em parceria com as nossas colegas de Leiria, né? E aqui eu quero destacar o papel da professora Célia Souza nesse empreendimento,
E a gente quer ver se coloca, constrói um projeto nessa direção para polos para o país, né? Pelo menos a gente está pensando, ainda é um processo embrionário, mas essa é uma fala que eu deixo para a própria Patrícia fazer referência. No que se refere a curso online, existem processos introdutórios de curso online. Eu me lembro agora de uma experiência do Chico, dos filmes que voam, e do Eduardo Cardoso na Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem lá umas experiências, que é uma alternativa, válida também, mas, repito, tem que ver a carga horária, tem que ver quem são os profissionais, a ementa, porque não dá para a gente apostar em qualquer curso, em qualquer iniciativa, não. Tem que ter cuidado em relação a isso. Eu acho que é isso. Eu já vou encerrando aqui em função do horário. Deixo um abraço a todas e todas. Prazer em rever virtualmente os colegas e as colegas. E sim, Lívia, vamos pensar então nas formas virtuais de parcerias, querida. Você bem lembrou mesmo que a gente tem que colocar esse bloco na rua. Um abraço a todas e todas. Professor, assim, o pessoal do Facebook elogiando demais a sua fala, muitas mensagens externando muito gratidão pela sua partilha agora de manhã. Aqui também no nosso webconf a gente está acompanhando várias mensagens também, agradecendo, parabenizando, né? Então, pessoal, a gente dá por encerrada essa primeira mesa. Professor Jefferson, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Muito obrigada por partilhar toda essa experiência riquíssima da UFRN. E seguimos firmes, seguimos em frente, lutando por uma cultura mais inclusiva, lutando pelo exercício da cidadania cultural para todas as pessoas. Professor, muito obrigada. Um beijo grande, sinta-se abraçado virtualmente. E agora, então, eu peço para a Patrícia Dornelles se juntar a nós, para que possamos dar continuidade para a nossa manhã. Patrícia, por favor, pode desligar a tua câmera. Professor Jefferson, se puder, então, colocar o seu e-mail aqui no nosso bate-papo, por favor, que o pessoal está pedindo, tanto aqui no Facebook quanto aqui no bate-papo, o seu e-mail, por favor. Patrícia? Oi. Oi, Pati. Te ouço, mas não te vejo. Estou tentando ligar, né? Sempre tem esse probleminha aqui quando eu... Será que eu posso ir falando para começar? Claro, então eu vou aproveitar e vou começar a te apresentar. Então, muito bom dia, Patrícia Dornelles, nossa super parceira da UFRJ, professora do curso de terapia ocupacional. A Patrícia Dornelles, ela possui graduação em terapia ocupacional pela Federação das Faculdades Metodistas do Sul, Instituto de Porto Alegre, mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, na linha de pesquisa Educação Popular e Movimentos Sociais, doutora em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na linha Ambiente, Ensino e Território, pós-doutora em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos, atua há mais de 20 anos no campo das políticas públicas culturais, tem experiência na área de artes, com ênfase em política cultural, atuando principalmente nos seguintes temas: ação cultural, política cultural, ação coletiva, educação popular, saúde e direitos humanos. Trabalhou no Ministério da Cultura entre os anos de 2005 a 2009, implementando o programa Cultura Viva na região Sul e as ações de cultura
e Saúde deste órgão. Atualmente, é professora adjunta do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo docente das disciplinas de Laboratório A, Laboratório B e Educação Popular e Saúde. Foi coordenadora substituta de extensão da Faculdade de Medicina da UFRJ, de outubro de 2010 a agosto de 2012. É coordenadora do primeiro curso de pós-graduação em Acessibilidade Cultural para Pessoas com Deficiência, com o apoio do Ministério da Cultura. Foi superintendente de difusão cultural do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ de 2015 a 2019. É coordenadora do grupo de pesquisa em terapia ocupacional e cultura do CNPq. Ufa! Bom dia, Patrícia. É um imenso prazer te ter conosco aqui. Estamos muito felizes com a tua participação no nosso evento. Vou carregar a tua apresentação aqui enquanto tu te apresentas e dá bom dia ao pessoal. Pessoal, antes de passar a palavra para a Patrícia, eu só queria, então, fazer um comunicado para vocês. Hoje, no horário das 14 horas, que nós temos a mesa redonda que fala sobre o panorama da acessibilidade cultural aqui na UFPEL, ela não vai ser transmitida pelo Facebook. Nós vamos estar apenas com a sala pelo webconf da UFPEL. Então, aqueles que desejarem, que estão assistindo via Facebook, que desejarem assistir essa mesa, por favor, sinalizem para que a gente possa enviar o link para vocês acessarem a sala. Tá bem? Patrícia, a palavra é toda tua. Bom dia. Bem, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Ela até menciona um pouco, tem tantos amigos aqui acompanhando aqui as conversas ao lado. Ex-alunos queridos. Não estão me vendo, eu estou me vendo. Não. Desliga, desativa o compartilhamento e ativa novamente, por favor. Será que está dando algum problema aqui no meu? Eu estou vendo todo mundo. Quer dizer, estou te vendo, estou vendo o intérprete. Para o compartilhamento da tua webcam e compartilha novamente. Estou para fazer isso, mas aparece bloqueado, como se eu não pudesse tocar ali na minha webcam. Então, tenta atualizar a página, Patrícia. Por favor. Quem sabe eu saio e entro. Pode. Tenta primeiro atualizar a página. Se não funcionar, tu tenta sair e entrar, então, por favor. Patrícia? Acho que a Patrícia tentou sair da sala para poder voltar novamente. Então, enquanto a Patrícia
faz esse processo, eu vou carregar aqui a apresentação dela. O que está acontecendo, né? Se é o meu computador na plataforma ou se é a plataforma ou se é a internet. Ok, Patrícia, já estou Bem, com os teus gente, slides aqui. Fala, é toda tua. Tá. Queria agradecer o convite, né, de estar aqui compartilhando com vocês essa experiência. Agradecer a Desirê aí por desenvolver esse encontro tão importante, né? A gente também estava aí tentando buscar uma captação para realizar o nosso 8º ENAC, mas com a Covid tudo se paralisou, né? Então, acho que agora é um momento virtual da gente tentar manter essa pauta juntos e dar continuidade a esse trabalho. Eu não estou vendo, Desirê, os slides, aí a gente poderia, não sei se tu já tocou aí. Paty, eles devem estar minimizados para ti aí, porque aqui para mim já aparecem, tá? Então, se tu veres embaixo ali nos iconezinhos, tem ali o ícone de restaurar a apresentação. Mas está aparecendo para todo mundo aqui. Para ti não foi? Não. Vou te mandar uma fotografia, então, aqui no teu WhatsApp para te mostrar o iconezinho onde fica. É um íconezinho bem à esquerda, à direita da plataforma. Ali tem um bannerzinho, restaurar a apresentação. Bem, eu vou começando a falar aqui para a gente não... Está difícil, eu acho, a conexão, alguma coisa assim. Você está me ouvindo ainda? Sim, estamos te ouvindo bem. Te ouvindo e te vendo bem. Eu não estou vendo mais ninguém, gente. Está muito difícil para mim aqui. Que pena. Aqui eu desativei a minha câmera, Patrícia. Tá somente tu e a nossa intérprete Maíra. Eu acho que eu vou tentar pegar a minha apresentação daqui, porque eu não consigo ver a tua apresentação aí. Eu estava vendo antes. Eu vou tentar colocá-la novamente, então, aqui. Apareceu para ti, Patrícia? Não. Ela só Pessoal que está aparece assistindo. imagem da Universidade Federal de Pelotas. Sim, é esse. Não são esses os teus slides? Foi o que tu me mandaste por e-mail. Não, aparece um tradicional de vocês, assim, um da
Será que eu recebi esse? Eu vou tentar baixar, de repente pode ser. Vou ver aqui se o problema foi o que eu carreguei, só um pouquinho. Só Antes confirmando, estava Patrícia. aparecendo o que eu tinha te enviado, agora aparece Universidade Federal de Pelotas. Vou carregar novamente aqui, tá, Patrícia? Tá. Eu acho que, como eu não estou enxergando, vocês estão me escutando e estão me vendo, né? Eu acho que eu pego aqui e vou dizendo um por um, e aí vocês vão acompanhando por aí, né? Porque tá difícil, né? Vamos lá, gente. É o seguinte. Posso continuar, Débora? Eu acho que o importante. Não, peraí. O importante para Oi, Patrícia. Patrícia, carreguei novamente o teu PowerPoint aqui, a tua apresentação. Patrícia, tu me ouves?
Pessoal, então, eu peço desculpas, mas a gente teve vários probleminhas técnicos agora no turno da manhã, né? Tanto pela instabilidade do servidor da universidade, quanto agora com a professora Patrícia Dornelles. Então, nós estamos suspendendo essa nossa palestra da Patrícia agora de manhã. Vamos encaixá-la num outro horário do nosso seminário, e assim que acertar, então, esse novo horário com a professora Patrícia, a gente divulga amplamente para vocês, tá bem? Peço mais uma vez desculpas pelo intercorrido, essas coisas, como eu já havia comentado no início da manhã, a tecnologia nos auxilia também, mas às vezes ela acaba atrapalhando, né? Então, aguardo vocês hoje às 14 horas para a mesa redonda de acessibilidade cultural na UFPEL. Reitero que a mesa das 14 horas ela não será transmitida pelo Facebook, nós vamos divulgar na página da Rede de Museus o link para as pessoas acessarem, que será esse mesmo link da sala que nós estamos agora, tá bem? E depois, às 18 horas, então, nós temos a palestra Audiodescrição no Teatro, com a Mimi Aragon e o Rafael Braz, da OVI em Acessibilidade Universal. Essa palestra das 18 horas, sim, será transmitida novamente pelo Facebook, tá bem? Aguardo vocês às 14 horas, peço mais uma vez desculpa, como a professora Francisca colocou aqui, faz parte do uso das ferramentas, né? Então, agora agradeço a presença de vocês até agora, por estarem conosco, esperando até esse momento, mas essas coisas acontecem, nos vemos logo à tarde, então. Um beijo, pessoal, até daqui a pouco.